médicos agora contam com uma nova ferramenta para o auxílio no diagnóstico e tratamento da dengue. A Universidade Aberta do SUS desenvolveu e lançou o aplicativo UnaSUS Dengue, que pode ser instalado em smartphones e tablets. Disponível gratuitamente para Android e iOS, o aplicativo pode definir automaticamente a conduta a ser adotada pelos médicos de acordo com as peculiaridades de cada caso, fazendo uma descrição das características que classificam os pacientes nos grupos de risco da dengue. É o que explica a coordenadora de ações assistenciais da Fundação Municipal de Saúde, Amarilis Borba. Se você tem um paciente que tem 70 quilos, é do sexo masculino e tem 60 anos de idade, ele vai fazer, de acordo com a gravidade da doença, quanto de soro pela veia você tem que dar para o paciente, quanto de soro pela boca ou de outros líquidos deve ser dado, que exames pedir, orienta como que, se o exame apresenta algum número, o que você deve fazer diante se esse exame aponta ou não gravidade da doença. Então, é um sistema prático, que você não precisa estar decorando, porque está ali em sua mão e que, de qualquer maneira, leva ao profissional de saúde ter uma fonte segura de informação. O aplicativo foi desenvolvido pela Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS, e a expectativa é que o aplicativo possibilite um diagnóstico mais preciso e possibilite uma redução ainda maior dos casos graves e da mortalidade pela doença. Entre 2010 e 2011, houve uma redução de 28% no número de casos de dengue no Brasil. Os registros de óbitos também tiveram uma significativa queda ao longo dos anos. No entanto, as chuvas dos últimos dias em Teresina têm preocupado as autoridades. A gente vem acompanhando dos 365 dias no ano, nós notamos que no último fim de semana, por exemplo, no sábado, nós tivemos em torno de 8 casos suspeitos de dengue internados nos hospitais particulares e públicos de Teresina. E já tinha algum tempo que nós não tínhamos esse número. E isso já é esperado, por quê? Porque ocorreram algumas chuvas, então o número de criadores aumentaram. Então, nós precisamos ter cuidado com as calhas, cuidado com as lajes, com os chuveiros de deck de piscina que não são utilizados, com os banheiros da piscina, porque lá, como é utilizado de 7 em 7 dias, ou de 15 em 15 dias, ou mensalmente, se torna esses locais, os ralos do banheiro, as pias do banheiro, os vasos sanitários, o local onde fica a bomba d'água da piscina, locais ideais de criação de Aedes aegypti. Os casos de HIV passarão a ser notificados no Brasil. A decisão do Ministério da Saúde amplia a notificação antes restrita a soropositivos que tinham desenvolvido AIDS. Com a medida já adotada pela maioria dos países da América Latina, a intenção do governo é iniciar o tratamento em tempo oportuno e propiciar mais qualidade de vida aos pacientes. Estima-se que hoje no Brasil cerca de 135 mil pessoas vivam com HIV sem conhecer a sua sorologia. Para diagnosticar essa parcela da população mais precocemente e incluí-la no sistema de saúde, a notificação é essencial. Atualmente, apenas as pessoas que já desenvolveram a AIDS, gestantes com HIV e crianças expostas ao vírus são de notificação compulsória nos sistemas de vigilância do Ministério da Saúde. Com a recomendação, passarão a ser registrados todos os casos de infecção pelo HIV. A importância é que, a partir do momento onde for iniciadas as notificações compulsórias para os casos de HIV, nós vamos ter uma visão maior da realidade, já que esses casos de HIV podem vir a se tornar casos de AIDS. E aí, esses pacientes que serão diagnosticados como tendo HIV, eles podem ser acompanhados mais precocemente e, assim, quem sabe, nem chegar a desenvolver a AIDS. Ainda não é oficial, isso foi apenas uma informação divulgada pelo Ministério da Saúde, mas ele não oficializou para os estados. Mas a sistemática provavelmente será a mesma que é utilizada para outros agravos de notificação compulsória. Vai melhorar porque esses pacientes serão mais facilmente
acompanhados. E aí serão feitos exames periodicamente para ver como é que está a situação do HIV no organismo desse paciente, para evitar que posteriormente ele venha desenvolver a AIDS, que é a síndrome e é quem mata o paciente. A medida será apresentada a representantes dos movimentos sociais antes de ser implementada. O Piauí se prepara para receber primeiras unidades de pronto atendimento em 2013. As UPAs são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e as portas de urgência hospitalares, onde, em conjunto com estas, compõem uma rede organizada de atenção às urgências. Serão beneficiados os municípios de Floriano, Oeiras, Bom Jesus, São Raimundo Nonato e Uruçuí agora em 2013. De acordo com a coordenadora das UPAs, Cristiane Rocha, a principal diferença das UPAs é em relação à população que vão atender e a quantidade de profissionais e leitos. Aqui em Teresina, ele tem direito a 3 UPAs, porque o porte de Teresina é 3, mas Teresina tem 950 mil habitantes, então comporta 3 UPAs aqui. Uma UPA de Floriano, que é uma UPA porte 2, já é para contemplar todos os municípios do território de Floriano, assim igualmente como Oeiras, que é porte 2, como Bom Jesus e São Raimundo Nonato, que são portes 2. A UPA de Uruçuí, que é porte 1, por conta da região que tem menor população. Ainda segundo a coordenadora, as UPAs serão gerenciadas pelos gestores do estado e do município. O Ministério da Saúde, ele disponibilizou os recursos para a construção e equipamentos dessa unidade. O município ele fez a doação do terreno aonde seriam construídas essas unidades. A Secretaria de Saúde ficou na responsabilidade da construção e equipar. Então, algumas UPAs elas estão mais adiantadas porque o município logo conseguiu um terreno que fosse de acordo com as especificações necessárias para a construção, e outros municípios houve uma demora maior na parte da cessão do terreno. Por isso que umas estão mais adiantadas e outras estão mais atrasadas um pouco em relação à entrega da unidade. Agora, a responsabilidade do Estado ficou de quê? De construir e equipar, e o município de gerenciar. As UPAs devem ser implantadas em locais estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência, com acolhimento e classificação de risco em todas as unidades, conforme a Política Nacional de Atenção às Urgências. A estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde adequado à situação. Depois que os moradores do povoado Zona Mata, aproximadamente 20 quilômetros de Teresina, passaram a ter que pagar a energia que puxa água para um chafariz, começaram os problemas na comunidade. Isso porque nem todos contribuem na hora de fazer o pagamento e agora a energia poderá ser cortada por causa de atraso. Cerca de 154 famílias vivem no povoado Lagoa da Mata. Eles não sofrem com a falta d'água, pelo menos ainda. Isso porque o líquido indispensável vem desse chafariz, mas para isso é preciso de energia elétrica. Desde agosto de 2011, cada morador passou a ter que pagar 2 talões, o de cada residência e o da energia que puxa água para o chafariz, que custa em torno de R$10. O problema é que muita gente não paga e toda a comunidade corre o risco de ficar prejudicada. Já são 3 talões atrasados e a Eletrobras já disse que vai vir fazer o corte. O débito é de quase R$5 mil e o dinheiro arrecadado não é o suficiente. Quem paga em dias fica revoltado. Eu fico revoltado. Por quê? Eu preciso da água. Aí, se chegar a cortar, é um desespero para todo mundo. Não é porque sou eu que pago, não. Eu não tenho condição de pagar, não. Eu pago porque eu faço um esforço. Dona Antônia tem 76 anos de idade e sempre viveu no povoado. Se lamenta com a situação e nem imagina como vai fazer se não tiver água na torneira de casa. Nesse caso, teria que contar com a boa vontade de quem tem poços, mas para isso precisaria de esforço físico. Não posso pegar peso, tenho minhas pernas doentes e não sei como é que vai ser.
A Associação dos Moradores fica responsável por arrecadar a contribuição de todos. Mais de 70% dos moradores pagam, mas o dinheiro não é o suficiente para deixar as contas em dia. O representante do grupo diz que muitos estão revoltados desde que o promotor de justiça, Fernando Santos, informou que eles teriam que pagar pela água que consomem. Segundo ela, o problema começou a se agravar com a demora na entrega dos talões. A Control, que entrega toda a distribuição dos talões da prefeitura. Outubro, novembro e dezembro, eles atrasaram por débito da prefeitura. E quando foi no final de dezembro, eles mandaram 3 talões de uma lapada. E aqui a comunidade não tem 10 para pagar uma taxa de 1 mês, quanto mais 30 para pagar 3 meses. E de lá para cá veio essa deficiência de pagamento, a gente juntando 4 talões, trabalhando em cima de 3 para arrecadar para pagar 1. O que ela quer é que seja instalado hidrômetros em cada residência, mesmo que pague mais caro por isso. Eu quero é que a prefeitura se manifeste e venha botar os hidrômetros aqui e obrigar o pessoal, cada um ter seu medidor em casa e aprender a fazer economia e saber o quanto custa a distribuição de uma água numa localidade como essa. O superintendente da SDR, Superintendência de Desenvolvimento Rural, Francisco Alberto Gomes de Almeida, declarou que não tem como dar posicionamento para a imprensa imediatamente sobre o caso, porque ainda está se familiarizando com as atividades da secretaria e com os problemas da população na zona rural. Não saia daí, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com você.